Olá! Hoje a gente vai fundo num conceito que está assim bem no centro do debate sobre tecnologia e poder, o tal do socialismo 5G. A gente conhece bem o poder dos algoritmos, né? Eles sabem direitinho o que faz a gente clicar e, mais importante ainda, o que faz a gente comprar. É essa força que, no fundo, move toda a economia digital hoje. Mas e se a gente pegasse todo esse poder computacional e, em vez de usar só para maximizar lucro, usasse para uma coisa maior? E se ele fosse a principal ferramenta para planejar o desenvolvimento de um país inteiro? Então, bora entender isso mais a fundo. Para começar, a gente precisa definir alguns conceitos que são a base de todo esse modelo. Primeiro, o que é esse tal de socialismo 5G? E olha, isso vai muito, mas muito além de só ter internet rápida. É um modelo de governança, saca? Que usa a tecnologia de ponta como se fosse a espinha dorsal do planejamento do Estado. O modelo que hoje está diretamente associado à China. E a base para isso funcionar é o que chamam de nova economia do projetamento. Pensa assim: nesse sistema, a tecnologia não é só uma ferramenta a mais. Não. Ela é a própria fundação, a base material, que permite que o Estado consiga planejar e tocar projetos de desenvolvimento numa escala que antes era impensável. Beleza, agora a gente chega no coração da análise, que é o seguinte: a mesmíssima tecnologia pode servir para coisas totalmente diferentes, tipo apostas. Tudo depende da lógica econômica que está por trás dela. E a diferença é gritante. No modelo das Big Techs, que a gente conhece bem aqui no Ocidente, o objetivo número um é o lucro, ponto. Os dados são usados para quê? Para transformar o nosso comportamento em mercadoria. Já no modelo estatal, o objetivo é o planejamento social. Os dados funcionam como se fosse um sistema nervoso do Estado, mantendo o controle estratégico centralizado. Para ficar bem concreto, vamos pensar nos aplicativos de entrega. A tecnologia ali é genial, os algoritmos são brilhantes. Mas a lógica por trás, de maximizar o lucro, muitas vezes acaba levando à precarização do trabalho e à concentração de renda na mão da plataforma. Aí vem a pergunta que provoca, né? E se essa mesma capacidade de prever e organizar fosse usada para resolver problemas nacionais de verdade? Por exemplo, em vez de otimizar a entrega de comida, otimizar a fila por leitos num sistema de saúde público. E olha, isso não é só teoria não, já saiu do papel. Um exemplo bem prático e, cara, gigantesco é o programa de erradicação da pobreza extrema que aconteceu na China. O número é simplesmente impressionante. A gente está falando de tirar quase 100 milhões de pessoas da pobreza rural extrema. Só a escala disso, só o tamanho do desafio, já exige um nível de organização e de gestão de dados que é absurdo. Mas beleza. Como é que se faz uma coisa dessas? Não foi só distribuir dinheiro, longe disso. Foi um processo bem metódico. Olha só. Primeiro, eles mapearam e cruzaram dados de moradia, saúde e educação. Depois, identificaram as necessidades de cada família, de cada vilarejo, praticamente em tempo real. O terceiro passo foi usar a inteligência artificial para desenhar planos de ascensão social personalizados. E por último, um monitoramento constante, ajustando as estratégias sempre que precisava. E aqui está o ponto central. É uma quebra de paradigma total. Sabe aquela imagem antiga do planejamento socialista? Aquela coisa de burocracia lenta, de prancheta, carimbo? Pois é, isso dá lugar a uma realidade completamente diferente. Um estado de altíssima tecnologia, usando bilhões de dados para corrigir falhas de mercado com uma precisão quase cirúrgica. E tudo isso nos leva para a parte final da análise, que olha para o futuro e para as implicações dessa separação de caminhos da tecnologia. E aqui está a tese central de tudo isso. A tecnologia, seja inteligência artificial, Big Data ou 5G, ela não tem vontade própria. É uma ferramenta neutra. Ela simplesmente amplifica a vontade e os objetivos de quem controla a programação dela, de quem domina o seu código-fonte. E isso, basicamente, desenha dois futuros bem diferentes na nossa frente. De um lado, existe aquele medo de que a inteligência artificial vai servir só para a lógica de cortar custos, o que significa eliminar empregos e aprofundar a desigualdade. E do outro lado, tem esse caso apresentado onde a mesmíssima tecnologia é vista como um motor para garantir estabilidade e o bem-estar coletivo. No fim das contas, a análise toda deixa a gente com uma pergunta. Uma pergunta que muito provavelmente vai definir as próximas décadas. E é uma questão muito mais política do que tecnológica. Quem deve controlar o código? Os nossos algoritmos mais poderosos, eles devem servir a quem? Fica aí a reflexão.